Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Igor e sejam bem-vindos a mais um vídeo novo aqui do nosso canal. E se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de deixar o seu like se você gostar deste vídeo e de compartilhar com seus amigos que gostam de cactos e suculentas. Uma das principais dúvidas e um dos principais questionamentos que nós recebemos, principalmente lá no nosso Instagram e às vezes aqui no YouTube também, é muita gente perguntando: por que a minha suculenta ou meu cacto não se desenvolve? Então no vídeo de hoje eu vou pontuar algumas coisas que eu acho muito importante para o bom desenvolvimento das suas plantas, tá bom? E aí, gente, você vai ter que observar a sua plantinha, ver todos os pontos que eu falar neste vídeo e ver o que pode estar dando errado aí na sua coleção, que as suas plantinhas não estão se desenvolvendo, tá bom? São 3 pontos que eu acho cruciais para um bom desenvolvimento, principalmente dos cactos e das suculentas, tá bom? O primeiro ponto é a rega. Segundo ponto é a iluminação ou a luminosidade que a sua planta está recebendo. E o terceiro ponto é o substrato. Esses 3 fatores eu considero os mais importantes e geralmente são os que mais influenciam para suas plantinhas não estarem se desenvolvendo. E tem outros fatores também, como adubação, tamanho de vaso e entre outras coisas que podem estar dificultando este processo também. Então vamos lá! Apesar do mito que criou-se em relação à rega das suas suculentas e dos seus cactos, em falar que elas não gostam de água, isso não é verdade, gente. O que elas não gostam é da rega que não é a ideal para eles, né? É aquela água em abundância com um substrato não drenável, isso acaba no acúmulo de água, então a sua suculenta vem a apodrecer, né? Mas se você tem um bom substrato ideal para a sua planta, que é aquele substrato soltinho, bem leve, bem drenável, então a rega não vai ser um perigo se você fizer em abundância. Agora, se você tiver com um substrato que não é bom, que é aquele substrato que forma torrões, que ele endurece ou que ele absorve muita água e fica úmido por muito tempo, então isso pode vir a causar o apodrecimento das suas plantinhas. Então a rega é um fator sim muito importante para suas plantas. Não tem um período correto para você regar. Por exemplo, se eu falar para você que é de 3 em 3 dias, 4 em 4 dias, você vai ter isso como uma observação. Você vai observar o ambiente em que sua planta está, como é o clima da sua região, se é um clima mais quente, se é um clima mais úmido. Então tudo isso influencia. E aí você vai acertando na rega. Eu tenho um exemplo muito claro que eu fiz aqui. A minha Silver Star não estava se desenvolvendo, estava num ambiente muito quente e ela não estava se desenvolvendo. Então eu comecei a regá-la mais frequentemente. E hoje ela está com um aspecto muito, muito bonito, bem cheia e cresceu muito desde que eu mudei a forma de cultivar ela. Então, gente, o exemplo que eu falei para vocês está aqui, ó. São 2 Silver Star que têm o mesmo tempo. Essa daqui eu acabei de fazer o replante para começar a cuidar da mesma forma que eu estou cuidando desta. Olha só a diferença de beleza, né, de qualidade da planta e de tamanho também. Então um dos fatores que eu mudei para isso foi a rega. Então, para vocês verem como o fator da rega foi importante neste caso, o que você vai observar na sua planta para saber se é falta de rega? Quando você pegar nas suas folhinhas, pode ver que essa aloe, ela geralmente tem essa folhinha bem rígida, mas se ela tivesse com falta de água, ela ia estar bem murchinha. As folhinhas iam estar mais finas e mais moles. Então, um dos fatores que você pode observar para ser a falta de água é as folhas amolecidas, aquele aspecto murcho. Algumas chegam até a ficar enrugadas, tá bom? O segundo fator, que é um dos mais importantes que eu considero, é a luminosidade. A luminosidade correta para a sua planta é uma das coisas que vai mais influenciar, principalmente na beleza dela, quanto no crescimento. Então, um ambiente ideal com a luminosidade correta vai ser um dos principais fatores para a sua planta crescer saudável. Você tem que observar se a sua planta vai gostar mais do sol pleno,
fazer a adaptação dela ao sol. Eu tenho um exemplo aqui das Haworthias, das Aloes. Essas aqui, elas não estavam se desenvolvendo muito bem. Eu estava cultivando ela em sol pleno. A partir do momento que eu troquei ela de ambiente para um ambiente com muita luminosidade, porém sem muita intensidade de sol diretamente na planta, ela começou a crescer mais saudável e ter as suas cores mais vivas. Essa Aloe Juvena também é um outro exemplo. Essa coloração bem verdinha dela já estava sendo perdida, ela estava marronzinha. Ela fica assim por conta do sol, né? Por conta de muito sol, ela acaba mudando sua cor e ficando bem amarronzada, como aqueles galinhos ali embaixo. E aí, com a troca do ambiente em que ela se encontrava, ela conseguiu recuperar toda a sua cor e ficar com um aspecto muito mais saudável. Agora, se sua planta for de sol pleno e ela estiver em um ambiente com tomando pouco sol, sem muita incidência da luz solar diariamente, ou um longo período de luz solar que ela necessita, como as equivérias, as crássulas e entre outras espécies, o que começa a acontecer? As folhinhas delas também vão ficar frágeis e moles, então você vai encostar na folhinha dela, algumas chegam até a cair. Pode ver que essa daqui já tá firme. Se ela tivesse com falta de luminosidade ou outro tipo de coisa, ela poderia já cair na hora com um simples toque. Então, uma das coisas que acontece quando é falta de sol é isso, né? Você encosta na folhinha, ela já fica bem mole, já chega até a cair do vaso, cair da planta, né? Do caule da planta. E outra coisa que acontece é ela estiolar. O que é o estiolamento da planta? Ela começa a perder a sua cor natural, né? Por exemplo, esse verdinho, esses tons mais avermelhado, e ela começa a ficar bem esbranquiçada próximo ao seu caule até ficar totalmente branco. E ela começa a se esticar também, em busca da luz solar. Então isso é um sinal de estiolamento, então pode ser a falta do sol. Um exemplo claro que eu tenho aqui é essa Graptoveria Deb. Ela é uma suculenta que se adapta muito ao sol pleno e ela exige o sol pleno. Então tá vendo que o meio dela já tá perdendo a sua coloração bem rosada que é em volta? Essa suculenta nós tivemos que trocar de ambiente, mas nós já estamos fazendo a readaptação dela ao sol, tá bom? Então esse processo tem que ser gradual, tá, gente? A gente não pode pegar uma suculenta que está a princípio se estiolando e já colocá-la diretamente no sol, pois isso pode acontecer dela queimar suas folhinhas e acabar não resistindo. Então você tem que fazer disso um processo gradual, colocá-lo no sol da manhã e retirar, colocar algumas horinhas ou alguns minutos no sol por dia e aumentando a frequência do sol até chegar a deixá-la ela em sol pleno, tá bom? Então a cor dela no sol pleno é esse rosa bem forte, é uma coloração bem intensa. E esse aqui no miolo dela, esse esbranquiçado, já é um sinal de estiolamento. E aí sua folhinha fica bem mole se ela tá num regime não correto de luz solar e acaba até se quebrando facilmente. Outro fator que eu julgo muito importante para a saúde das nossas plantas é o substrato, gente. O substrato dos cactos e das suculentas, ele tem que ser um substrato bem leve, bem solto e bem drenável. Ele não pode compactar ou formar aqueles torrões. Se o seu substrato ou a terra que você está usando, ela fica dura no vaso, após você molhar alguns dias você percebe o enrijecimento da terra, você terá que trocar, pois isso não é saudável para as raízes da sua suculenta e ela pode acabar não se desenvolvendo por conta deste fator. Então um substrato bem soltinho, bem drenável, a gente já tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, então você pode ir na descrição deste vídeo que eu vou deixar o link certinho do vídeo que eu falo sobre como nós fazemos o nosso substrato. Então geralmente é uma mistura de um composto por substrato, né, que é o substrato da Biomix. Ele é um substrato bem soltinho, bem leve por si só. Ele é formado por casca de pinos e um pouco de terra vegetal e um condicionador de solo. E essa misturinha que você está vendo é casca de arroz e a perlita. Então a gente acrescenta esses dois itens para formar o nosso substrato. E também um pouquinho de matéria orgânica como humus de minhoca. Não necessariamente precisa ser em grandes quantidades, tá bom? E outro fator muito importante
para o crescimento das suas suculentas é o recipiente em que ela se encontra. Essas aqui foram replantadas recentemente, estavam no potinho número 6. Gente, estavam super apertadas, bem apertadas mesmo. Então, conforme você observa que a sua suculenta cresceu demais, a raiz dela provavelmente vai precisar de mais espaço também para se desenvolver. E aí você vai trocando ela para vasinhos maiores, geralmente mais largos, para que tenha mais espaço para suas raízes se desenvolverem e a sua planta, em consequência disso, também vai se desenvolver e ter um crescimento muito mais saudável. Então, pessoal, esses 4 fatores que eu falei para vocês, eles são fundamentais para um bom desenvolvimento da sua suculenta e do seu cacto. Claro, cada um tem as suas partes mais específicas, cada região demanda de um cuidado específico. Então, conforme nossa experiência de cultivo aqui na nossa região, são os 4 fatores que mais influenciaram para a gente ter algumas plantas saudáveis e bonitas, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like pra gente para ajudar na divulgação do nosso trabalho. E se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever também, tá bom? E deixa aqui nos comentários pra gente qual que é um dos fatores que a gente falou que pode ser o responsável para um não desenvolvimento das suas plantinhas, ou o que você acha que tem maior dificuldade, tá bom? Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!